Bom dia, irmãos. Mais uma manhã em que Deus separou esse momento para que a gente estivesse aqui estudando a sua palavra. Mais uma manhã de domingo, de EBD, um dia maravilhoso e abençoado pelo Senhor. E hoje nós estaremos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Nós viemos com essa série de estudos, que a proposta da nossa igreja, feita por pessoas aqui da nossa igreja, material produzido da nossa igreja, por professores. E na primeira fase desses estudos que nós terminamos domingo passado, que nós estudamos as parábolas do reino, as parábolas de Jesus, as parábolas que Jesus contou sobre o reino de Deus, com ensinamentos maravilhosos, que nós pudemos desfrutar de grande conhecimento e pudemos refletir melhor em todas aquelas parábolas e ensinamentos de Jesus. Hoje, nós daremos início a mais uma série. O sucesso dessa série sobre as parábolas do reino foi grande, então nós vamos fazer a segunda parte. E agora nós estudaremos, começaremos uma série de estudos acerca dos milagres de Cristo. Estudaremos cada milagre de Cristo, o propósito deles e o que Jesus quis com eles. Quando se fala em milagres, é algo que sempre chama a atenção dos seres humanos, Naturalmente, o ser humano ele é atraído pelo sobrenatural, pelo extraordinário. E onde o milagre acontece, geralmente, ele costuma tomar o protagonismo, ele costuma tomar a cena e se tornar mais importante do que as coisas que estão em volta do milagre, do que a própria história contada. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai observar ali algumas traduções do que significa milagre, alguns sinônimos de milagres. Lá no dicionário português, por exemplo, você vai encontrar lá ato ou acontecimento fora do comum. É o que você mais encontra. Algo inexplicável pelas leis naturais, acontecimento formidável e estupendo, espantoso, um prodígio. O fato é que o significado de milagre como algo inusitado, algo pontual, algo que acontece incomumente, esse significado tem sido desvirtuado. Nós temos, principalmente no meio evangélico, a multiplicação de milagres cada um mais bizarros do que o outro. Se você aí quiser rir um pouco, porque não seria cômico se não fosse trágico, você escreve aí, procure aí o milagre prisão de ventre. Você vai olhar aquilo e vai falar, o que é isso? Onde nós chegamos? Milagres cada vez mais sem propósito algum. E esta é a situação que nós temos hoje na igreja evangélica. A multiplicação, a banalização do milagre. Quando não, a idolatria ao milagre. Na maioria das vezes, principalmente na Bíblia, o milagre, ele não é o centro daquele acontecimento. O propósito por trás do milagre é mais importante do que o próprio milagre. Os ensinamentos que são trazidos pelos milagres, principalmente os de Cristo que nós vamos estudar, são mais importantes. E por isso é que essa série de estudos se faz tão necessária. E eu creio, irmãos, que estudando cada milagre de Jesus, cada propósito, cada ensinamento, você vai crescer e compreenderá melhor o porquê dos milagres, o porquê eles acontecem. Essa série de estudo é de suma importância, para a vida cristã. E hoje, especificamente, nós estaremos começando a primeira lição.
O primeiro milagre de Cristo, como não podia ser diferente, a inauguração do ministério de Cristo, né? O milagre que aconteceu, né, por ocasião do casamento em Canaã. Para alguns, bodas, né? Tem gente que fica, é bodas, não é casamento, mas vocês que têm problema com isso, quero dizer que no dicionário, bodas e casamento, né? Bodas nada mais é do que aliança, do que uma união. Então, bodas e casamento têm praticamente o mesmo significado. Então, o casamento em Canaã, né? E que Jesus transformou água em vinho, um conhecido milagre de Jesus. Por que aconteceu? Qual o papel da mãe de Jesus? Isso é um problema, tem sido um problema de compreensão. Alguns desvalorizam a mãe de Jesus, outros supervalorizam a mãe de Jesus. Teria Jesus tratado sua mãe com indiferença? Né? Isso é outra polêmica que sempre é dita aí, né? E nós vamos quebrar esses paradigmas, né? O que Jesus quer ensinar com esse milagre? Isso é o mais importante. Eu quero começar, como não poderia ser diferente, lendo esse milagre. Vamos começar, vamos abrir a sua Bíblia lá em João 2, versículos de 1 a 11. Eu vou estar lendo na versão nova versão internacional, né? Diz assim a palavra de Deus: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. Ainda não chegou, né? Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse que os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos essa manhã a intercessão do seu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos aprender nessa palavra, para que o Senhor, o seu Espírito Santo, esteja livre para atuar em nossos corações, seja aqui ao vivo, seja pela internet, que quem quer que esteja ouvindo possa ter paz no coração para compreender essas palavras. Fale aos nossos corações, usa este humilde servo para falar aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensine, pois queremos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Com toda certeza, né, depois do nascimento da minha filha, a coisa mais emocionante pela qual eu passei, a experiência mais emocionante que eu passei, com certeza foi o meu casamento. Me lembro que com minha esposa nós fizemos uma festa para poucos convidados, por volta de 150 convidados, e como foi difícil
separar cada convidado. Porque nós tínhamos ideia de que cada convidado poderia fazer muita falta. Muita gente, eu e minha esposa somos muito bem relacionados, graças a Deus, né? Aqui na igreja, temos amigos na igreja, na família, temos uma infinidade de amigos que não poderiam ficar de fora desse momento. Um momento importante para nós. Mesmo aquele que nós sabíamos que poderia não vir, nós teríamos que convidar, né? Porque nós achávamos eles importantes. Então, não foi difícil para a gente entender como deve ter sido difícil escolher os convidados para a festa da boda de Canaã, do casamento em Canaã. Nós entendemos que um convidado pode fazer toda a diferença no nosso casamento. Nós entendemos que um convidado, ele pode fazer muita falta ou fazer trazer muita felicidade para a sua presença. Então, quando a gente olha para Bodas de Canaã, nos 2 primeiros versículos, ele vai apresentar, né, a coisa mais importante do casamento de Canaã, a coisa que foi o ponto determinante para o sucesso do casamento. O ponto determinante do casamento de Canaã. Está lá, versículos 1 e 2. Né? Versículos 2 aí. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Jesus e seus discípulos estavam presentes no casamento. Eu quero dizer a você, que nos acompanha, que se Jesus não estiver presente, Jesus precisa estar presente para que o milagre aconteça. Isso é um ponto, o primeiro ponto para que o milagre aconteça, a presença de Jesus. Nós precisamos convidar Jesus aos nossos problemas, convidar Jesus às nossas realizações, às nossas escolhas. Jesus precisa ser convidado. Então, o primeiro ponto que o autor vai destacar é Jesus, o melhor convidado. Quando você for tomar uma decisão em sua vida, é preciso ter em mente que Jesus é um convidado indispensável. Embora Maria, com sua fé, também foi muito importante para que esse milagre específico acontecesse, se Jesus não tivesse presente, não teria sucesso este casamento. Terceiro ponto, destacado pelo autor, a fé em Jesus nos faz crer no inimaginável. Eu quero destacar agora o papel de Maria nesse milagre. Né? Papel de Maria. O texto vai destacar que Maria previamente já estava ali. Né? Lá no versículo 1, a mãe de Jesus estava ali. Ela estava previamente no casamento. Né? E Jesus, e também, aí vai falar assim, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Essas expressões demonstram, e na maioria dos estudiosos vão dizer que Maria tinha com esse casal alguma relação, uma relação de intimidade. Maria talvez fosse parente desse casal. Estava ali ajudando desde o início da festa, por isso ela já estava ali. Talvez Jesus e seus discípulos tenham sido convidados por tabela. Sempre tem aquele convidado, né, que você tem que convidar, porque eu vou convidar Maria, então eu preciso convidar Jesus. Jesus tem uma dele, então Jesus vai trazer os convidados. Tem que abrir para os convidados de Jesus. E aí vieram Maria, Jesus e seus discípulos. Maria teve um fator importantíssimo, porque ela, como convidada, ela trouxe o convidado mais importante. Eu quero abrir um parênteses para destacar que é preciso que você
tenha relacionamento com pessoas que tenham intimidade com Jesus, pessoas que possam trazer Jesus para perto, pessoas que tenham uma intimidade com Jesus. Também quero falar para você que é preciso que você seja essa pessoa para o seu próximo. Você tem que ser também uma pessoa que tem intimidade com Cristo, que busca intimidade com Cristo, a ponto de Cristo o acompanhar. Interessante, né? Maria estava no casamento e foi preponderante para Jesus ser convidado, né? Maria não só estava ali, Maria também, ao saber do problema, né, um certo tempo da festa, a palavra de Deus vai dizer que acabou o vinho e Maria percebeu. Mais um indício de que Maria tinha intimidade, né? Porque ela sabia dos bastidores da festa. Ela estava no meio dos empregados. Então ela estava ali ajudando na festa. Era uma parente, talvez, uma amiga muito próxima. E aí ela ficou sabendo, o vinho acabou. Veja bem, Jesus não havia feito nenhum milagre ainda. Jesus não havia inaugurado o seu ministério. Ninguém havia visto Jesus fazer milagre. Mas Maria conhecia Jesus. Maria tinha uma intimidade com Jesus. E assim, Maria, vendo ali seu filho, vendo a situação, sabendo o que representava acabar o vinho ou a comida em um casamento naquele contexto, e no contexto de hoje também, é uma desonra, é uma vergonha. O que hoje a gente acha que é vergonha, antigamente era mais, era uma desonra. Mas era um problema muito sério, embora o nosso olhar aqui do século XXI não pareça um problema tão grande, mas naquela época faltar vinho em um casamento era algo dificultoso. Porque, veja bem, naquela época nós não tínhamos ali um aplicativo em qual a gente pede vinho e chega, pede qualquer coisa e vai chegar. Pelo contrário, aquele vinho fora produzido especialmente para aquele casamento. Aquela quantidade foi especialmente produzida para aquele casamento e não daria para produzir agora no meio do casamento. E nem, muito menos, um aplicativo para te pedir. Então, o problema era um problema difícil. Nós vamos ver mais para frente, né? Mas o fato é que Maria se envolveu com o problema. E Maria não ficou parada. Ela conhecia Jesus. Ela sabia quem era Jesus. Embora ele não tivesse feito nenhum milagre, Maria vai fazer uma afirmação para Jesus, assim, ó, discretamente, né? Eu penso assim, que ela deve ter chegado discretamente, tranquila, ó, eles não têm mais vinho. E Jesus, entendendo que aquela afirmação, né, tem muito mais ali do que apenas uma informação, ali era um pedido, no versículo 3, né? Eles não têm mais vinho. E Jesus, é impressionante, né? Quando Maria chega, essa afirmação não é somente, nós não vamos encontrar somente aqui nesse milagre, né? Se você for observar, lá em João 11:3, quando fala da ressurreição de Lázaro, que será tema de outro estudo também aqui pela manhã, nós vamos ver o momento que as irmãs de Lázaro mandam uma mensagem para ele e diz assim, ó, Senhor, quem você ama, aquele que amas, está doente. Aquele que você ama está doente. Elas não fizeram pedido,
elas deram uma informação, mas uma informação, uma afirmação cheia de segundos interesses. E assim como Jesus respondeu a irmã de Lázaro, né? Jesus parece que ele fala assim, as irmãs de lá, essa doença não é para a morte. Pode ficar tranquilo. Parece que ele não deu importância para aquela informação. Isso só foi aparecer lá 4 dias depois que Lázaro já havia morrido. Mas mesmo assim, aquelas mulheres tiveram fé que Jesus poderia fazer o inimaginável. Nesse caso de Maria, que nós estamos estudando, Jesus, e eu quero entender isso aqui com você muito bem entendido, porque é uma afirmação que causa muita polêmica a quem não entende, diz a seguinte resposta: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Bom, veja que a impossibilidade de Jesus, né, o corte, né, foi parecido. Foi uma situação idêntica. A doença não é de morte. Ou seja, eu não vou ir agora. E agora assim, a minha hora não chegou. Mas muita gente se prende ao fato de Jesus chamar, que tem em comum mulher. Aí fala, tá comparando, tá vendo? Tá falando que Jesus que Maria é Eva, que Maria não é mãe, que Maria não é isso, não é aquilo. Não. A expressão mulher, vista pelos olhos de hoje, é uma coisa. Mas a expressão mulher, vista no contexto hebraico, na língua hebraica, pelo contrário, é um modo de enaltecer. É uma expressão educada, uma expressão de admiração. E aí eu quero ler alguns textos para quebrar esse paradigma da palavra mulher, que sempre dá um probleminha ou outro. Eu quero que você abra aí Mateus 15, né? Mateus capítulo 15, versículo 28. Né? Aqui vai dizer assim, Mateus 15, 28, vai dizer assim, Mateus 15, 28, isso. E cumpriu a escritura que diz, ele foi contratado. Não, estou em Marcos. Desculpa aí, irmãos, estou em Marcos aqui. Mateus 15, 28, desculpa. Não vou mandar o Michael cortar para me falar de novo, vai ficar assim. Mateus 15, 28, irmãos. Acontece. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, conforme você deseja, aquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Seja conforme você deseja. Foi a mulher da Cananeia, né, que demonstrou fé. E aí Jesus falou, mulher, tá vendo? Mulher, mais uma vez a expressão mulher. Lá em Lucas também, 13, Lucas 13, versículo 12, e eu vou tentar não errar o texto dessa vez. Lucas 13, no versículo 12, vai dizer assim, Lucas 13, versículo 12, vai dizer assim, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs a mão, imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Mais um milagre de Jesus. E Jesus falando, mulher, enaltecendo a fé dessas pessoas. E tem outros textos que eu botei aqui, vamos botar aqui João 4, lá em João 4 também, vamos voltar a João, para que a gente possa entender que esse nome mulher não é um desrespeito. Na verdade, é um enaltecendo
mulheres de fé, como exemplo de mulher, né? Mulher, né? Aí vai lá, 4:21, vai dizer assim, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Para a mulher samaritana. Mulheres que despertaram fé, que mostraram fé. E Jesus vai fazer a mesma coisa com Maria. O que tenho eu contigo, mulher? Como um empecilho para Maria. Como um problema que desafiasse Maria, a fé, assim como foi com as irmãs de Lázaro. Um desafio. 3 dias ele morreu, 4 dias ele está morto. E aí? Ele está morto, não tem mais jeito. E aí Jesus faz um milagre, né? E aí você vai ter também que lembrar, né? Se você for lá em 1 Reis 18, eu não vou ler, mas você sabe a história de Elias contra os profetas, né, de Baal, quando Elias manda molhar o holocausto para cair fogo do céu, você vai e molha o holocausto até transbordar. Molha mais uma vez, com uma demonstração de fé, que eu tenho certeza que não importa quanta água haja aí, que o fogo vai cair do céu e consumir tudo. Isso é uma demonstração de fé. Isso foi o que aconteceu em Reis. E também quando aconteceu com as irmãs de Lázaro. E também, meu irmão já está fedendo. Mas eu tenho, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas eu tenho fé que o Senhor pode fazer mais. Que o Senhor pode fazer mais. E Jesus ressuscitou. E a mesma coisa Maria. A minha hora ainda não chegou. Jesus não havia feito milagre algum e ele disse claramente com Maria, a minha hora não chegou. Mas ela, como que um ato de fé, façam tudo o que ele manda. Eu quero destacar, mais uma vez, para que o milagre aconteça, é preciso fé que Jesus pode fazer o inimaginável, mesmo que tudo indique ao contrário. Mesmo quando o próprio Deus diz que não. É mole? E eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo. Você lembra do rei Ezequias? Isaías chegou para Ezequias e falou, senhor Ezequias, arruma as suas coisas que você vai morrer. E o cara contrariou Deus. O cara falou, não, pai, veja como eu tenho te servido. Né? Como eu tenho te servido. É interessante que o milagre acontece. Há sempre aquela necessidade de você demonstrar uma fé genuína. E Deus não se cala quando há uma fé genuína. Bom, o próximo ponto, talvez um dos mais importantes, um propósito maior que o milagre. Nós temos que a presença de Jesus, nós temos a fé de que Jesus pode fazer o impossível, o inimaginável, e agora nós temos que entender que todo milagre tem um propósito maior do que ele. E nem o milagre pode passar a importância do seu propósito. Você já pensou, nesse tempo que nós estamos aí estudando a palavra de Deus, quantas pessoas estão fazendo petições a Deus nesse momento? Quantas petições dessas são realmente necessárias? Quantas petições são como aquele milagre lá que eu citei há pouco? Deus nunca prometeu suprir os caprichos das pessoas, mas sim as necessidades. Se você for Mateus 6, 30 e 33, está lá. Mateus 6, né? Mateus 6, 33.
Vou ler o texto, né, que diz assim, 36. Mateus 6, né, Mateus 6, 36. Versículo 36. Diz assim, não julguem vocês, não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem... Não, esse é o 7, desculpa, irmãos, mais uma vez, estou lendo o texto errado. Mateus 6, é gravação, um troço diferente, né? Mateus 6, 33, está aqui, Mateus 3, 33, está assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o texto que vai indicar que Jesus não prometeu todas as coisas. Ele prometeu essas coisas. Né? Essas coisas têm uma diferença. Né? Jesus ele não prometeu tudo. Né? Então nós temos que ter conhecimento para entender isto. Casamento de Caná, né? Casamento de Caná, acabou o vinho no meio da festa. Vamos voltar ao casamento. No meio da festa acabou o vinho. Não havia nada que pudesse ser feito. Como eu falei, não havia não havia um aplicativo, o vinho fora produzido para aquela ocasião, não havia como conseguir mais. Né? Então, para que o milagre aconteça, um propósito, mas também que esse milagre seja necessário realmente, seja uma necessidade. Realmente não há mais o que se fazer aos olhos humanos. Ao poder da mão do homem não tem como resolver esse problema. Somente o extraordinário. Ao mesmo tempo, ele deve ser necessário, né, e acompanhado de um propósito que vise a glória de Deus. O milagre acontece quando o propósito humano, quando a vontade, a necessidade humana se funde com a necessidade divina. E aí o milagre acontece. Por exemplo, se você ler no final desse texto lá, se você vê no final do milagre, vai falar o propósito do milagre. Vai dizer que os discípulos começaram a crer em Jesus. Despertou a fé dos discípulos. Né? Quando você olha lá, vai dizer assim, esse milagre, esse sinal miraculoso em Caná, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Revelação da glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. Muito importante. Né? O quinto ponto que eu quero destacar, Jesus transforma. É preciso entender, né, que Jesus ele faz o milagre. Né? Quem nunca ouviu? A transformação da água para o vinho. Fulano foi transformado da água para o vinho. Né? É sempre uma transformação radical para algo bom. Nunca é para algo ruim. Quando você fala assim, olha, fulano transformou da água para o vinho depois que veio para a igreja. É sempre algo bom. Sempre algo bom. Nós temos que entender os significados por trás desse milagre. E um deles é muito lindo. Né? Olha só, Jesus, ele inaugura o seu ministério, né? Ele inaugura o seu ministério transformando água, algo natural, né? Um produto que a gente consegue com grande facilidade, um produto
fácil acesso, barato, comum, em algo requintado, algo mais precioso, transforma em vinho, em algo mais precioso, né? Isso, Jesus está mostrando que nas mãos dele, qualquer natureza humana, né, pode ser transformada. Você vê que no judaísmo, a água vem como uma expressão de estado natural do homem. A água representa o estado natural do homem. Nós sabemos o estado, pecado. E ao mesmo tempo o vinho, que representa a purificação, o sangue da purificação, a purificação dos pecados. Quando Jesus transforma o estado natural do homem na purificação dos pecados, transformando naquele casamento, água e vinho, que parecia algo despretensioso, nada mais, nada menos, Jesus está fazendo o quê? Anunciando o que ele viria fazer. Transformar o estado de pecado do homem em um estado de purificação. Esse é o significado do vinho, a purificação. Né? Jesus, ele pega aquele água, né, e o vinho transforma em vinho, para mostrar que na mão dele, qualquer pessoa, seja ela pior que seja, pode mudar. Jesus muda aquilo que ninguém pode mudar. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E eu quero caminhar para a nossa conclusão. Concluindo que Jesus deve ser o convidado mais importante na nossa vida. Tudo que você fizer, você vai ter que ter a companhia de Jesus. Tá? Outra coisa que eu quero relembrar, você deve se relacionar com pessoas que tenham intimidade com Jesus, como Maria tinha. Pessoas que conheçam Jesus e possam trazer Jesus para perto de você. Trazer Jesus para as suas decisões, trazer Jesus para a sua vida. E isso é muito importante. E é preciso fé para interceder por pessoas. Intimidade com Jesus para abençoar pessoas. Coragem para participar do sofrimento das pessoas, assim como Maria fez. Eu quero destacar essa característica de Maria, porque nós possamos ser essa pessoa. A transformação de água em vinho nos mostra que Jesus pode fazer qualquer coisa, principalmente mudar a vida de um pecador, por pior que seja. Seja numa grande pandemia, algo que parece que devastou o mundo, algo grande como uma pandemia, ou simples como um vinho num casamento, Jesus pode mudar a história. Nosso papel é como Maria, fazer com que pessoas possam convidar Jesus às suas vidas, a fim de que sejam transformadas por seu poder e abençoadas por sua maravilhosa presença. Irmãos, tenham um bom dia e que Deus possa estar com você, Jesus, e que esse culto que vai acontecer agora pela manhã possa também ser abençoado e o seu Espírito Santo esteja lá. Isso aí.